Jesus, Senhor, me chego a ti, Bahia Santa, mereci toda minha vida, eu mesmo aqui aceita pecador. Eu venho como sou. Jesus, Senhor, me chego a ti, Bahia Santa, mereci toda minha vida, eu mesmo aqui aceita pecador. Eu venho como sou, eu venho como sou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como sou, eu nada posso merecer. Tu vês-me prestes a morrer, não me deixes perecer. Aceita pecador, eu venho como sou, eu venho como sou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como sou. Ó Senhor, Salvador, socorre-me por teu amor, pois tua Cristo és meu Senhor, aceita pecador. Eu venho como eu sou, eu venho como eu sou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como eu sou. Saúde a todos os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos começar o culto desta noite abrindo as nossas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 4, o versículo de número 4. Deuteronômio, capítulo 4, o verso de número 4. Vamos ler a palavra do Senhor, irmãos. Porém, vós que permanecestes fiéis ao Senhor vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Porém, vós que permanecestes fiéis ao vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Amém, amados irmãos? Vamos continuar o nosso culto tendo um momento de oração na presença do Senhor. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Senhor e Criador dos céus e da terra, colocamos diante de Ti a vida de cada irmão e cada irmã. Declaramos, ó Deus, que Tu és Deus vivo e verdadeiro, poderoso nas batalhas. Vem, Senhor, nesta hora, Senhor, e fala conosco, Senhor. Fala poderosamente para que possamos, ó Deus, sentindo a voz do Teu Espírito, ter orientação, ter direção em nossas vidas. Ministra a Tua palavra a cada irmão, a cada irmã, a cada casa, a cada família, a cada lar, Senhor. Venha, ó Deus, nesta hora e abençoa a Tua igreja, abençoa as famílias, abençoa todos os lares. Em o nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, é que nós te pedimos, abençoa cada ato deste culto, cada cântico, cada leitura bíblica, cada oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos irmãos. Vamos continuar lendo a palavra do Senhor. Está no livro de Josué, capítulo de número 3, o versículo de número 7. Josué, capítulo 3, versículo 7. Vamos ler a palavra do nosso Deus. Josué 3, versículo 7. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Com certeza o nosso Deus estava abençoando a vida de Josué.
E do mesmo modo como Moisés liderara o povo de Deus, o Senhor estava dizendo que iria abençoar a vida de Josué e ele estaria liderando o povo de Deus também com a mesma autoridade. Então, neste momento, eu quero convidar você a louvar a Deus com autoridade espiritual, louvar ao Senhor entoando cânticos e hinos de exaltação, que você esteja valorizando o dom de Deus que está na tua vida, nosso Deus que tem abençoado você grandiosamente e dirigido a tua vida. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Amém, queridos? Vamos louvar ao Senhor nosso Deus e exaltar com este cântico em nome de Jesus. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor, esse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Amém, graças a Deus. Vamos continuar louvando o Senhor com mais um cântico de adoração. Nós entoamos, quero que valorize o que você tem. E agora eu gostaria de entoar com vocês esse cântico que diz assim: quando eu olho tua santidade, quando vejo tua formosura. Amém, vamos louvar ao Senhor com este cântico. Quando eu olho tua santidade, quando eu vejo a tua formosura, quando tudo se obscurece devido teu resplendor, quando eu encontro gozo no teu coração, quando a tua santidade reina em minha vida, quando tudo se obscurece devido ao teu resplendor, te adoro, Senhor, te adoro, Senhor. Vivo, Senhor, pra te adorar. Te adoro, Senhor. Te adoro, Senhor.
Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Vamos continuar adorando o nosso Deus com aquele hino que diz assim: o Rei está voltando. Amém, queridos? O mercado está vazio, o trabalho já parou, o martelo dos obreiros, o barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Vem a última notícia, é a volta do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está tocando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Os vagões de trens vazios passam ruas, quarteirões, aviões sem seus pilotos voam para a destruição. As cidades estão desertas, sua agitação parou. Sai a última notícia, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está tocando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Vejo multidão subindo, ouço o coro angelical, todo o céu está se abrindo num bem-vindo sem igual. Como o som de muitas águas nós ouvimos entoar, aleluias ao Cordeiro, nós chegamos para o lar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está tocando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Amém, graças a Deus, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos, o capítulo 9, o versículo de número 10. Salmo, capítulo de número 9, versículo de número 10. Salmo 9, verso 10 diz assim: em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Amém, queridos? Com certeza, no Senhor confiam aqueles que conhecem o nome dele. E a pergunta que nós devemos nos fazer é esta: será que nós conhecemos o nome do Senhor? Nós conhecemos o nosso Deus e Salvador nosso? Sabemos que Ele é Senhor, que Ele é Salvador, que Ele é amoroso, que Ele é fiel? Quero convidar você a curvar a tua cabeça, pedindo que o Senhor nos prepare para o culto desta noite, para a pregação da palavra. Oremos ao Senhor e vamos confiar no Senhor. Nós que conhecemos o nosso Deus e sabemos que o Senhor é Salvador, é perdoador, é amoroso. Curve aí a tua cabeça no teu lugar e vamos orar, vamos falar com o Senhor nesta hora. Oremos. Senhor Deus e Pai, Senhor Criador dos céus e da terra, colocamos diante de Ti as nossas vidas, a minha vida e a vida de cada irmão e cada irmã. Te pedimos, ó Deus, suplicamos que o Senhor venha nos abençoar, primeiramente a mim, depois a cada irmão e irmã, dirigindo os nossos passos, tocando nas nossas vidas, falando aos nossos corações. Toca-nos, Senhor, com a Tua palavra, alimenta-nos, sustenta-nos, vivifica-nos, aqueles que estão, Senhor,
com enfermidades, cura, liberta, Senhor. Aqueles que estão, ó Pai, tristes, Senhor, revigora as forças, enxuga toda lágrima, Senhor, e coloca-os de pé novamente, preparados para enfrentar a vida, para lutar, enfrentar os desafios que terão pela frente, Senhor. Faz esta obra, Senhor, vá tranquilizando os corações, vá acalmando, vá dirigindo, Senhor, conforme a Tua vontade, conforme o desejo do Teu Espírito Santo de poder. É o que te pedimos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém, amados? Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de São Lucas, o capítulo de número 4, o versículo de número 38. São Lucas capítulo 4, verso 38. E vamos ler o texto desta noite que estaremos estudando. São Lucas capítulo 4, o versículo de número 38. Vamos ler a palavra do Senhor. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e logo se levantou, passando a servir-os. Amém, queridos irmãos? Com certeza esse trecho da palavra do Senhor é maravilhoso e nos inspira e nos dirige os passos. E nós poderemos, inspirados por Deus, seguir adiante de uma forma diferenciada, lendo esse trecho da palavra do Senhor. O meu convite e desafio a você nesta hora é que nós estejamos estudando. Esta história bíblica, ela conta a história da sogra de Pedro. E lógico que essa história nos remete a outra sogra que está descrita na Sagrada Escritura, na Bíblia. Só um minutinho, deixa eu me ajeitar aqui. Obrigado. A outra história que está descrita na Sagrada Escritura sobre uma outra sogra, não é? Neste caso específico, neste outro caso específico, era a sogra de Ruth, chamada de Noemi. Esta sogra tinha duas noras, Ruth e Orfa. Esse texto da palavra nós encontramos lá no livro de Ruth, o capítulo 1, o verso de número 16. Na palavra do Senhor, Ruth, capítulo 1, versículo de número 16. Esse trecho da palavra, ele atua de uma forma especial. Toca nas nossas vidas de uma forma magnífica. E diz assim, né? É lógico que Ruth havia perdido seu marido, a sua sogra Noemi também havia perdido o marido, e Orfa, que era cunhada de Ruth, nora também de Noemi, havia perdido o marido também. Ficaram as três mulheres sozinhas, e Noemi decide voltar para a sua terra e libera as suas noras para que fossem embora. De fato, uma benevolência da parte de Noemi, pois era normal que a serva ou que a nora acompanhasse sua senhora, né? De fato, somente Ruth decide fazer isso. Ela diz assim: disse porém Ruth, não me instes para que te deixe, me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu, e o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Lembrando aqui que neste texto ela está declarando que agora o povo de Noemi, né, era o mesmo povo de Ruth, porque Ruth era de um outro povo, de uma outra nação, e ela decide seguir o exemplo de sua sogra. Tal era o exemplo de vida de Noemi, tão forte, tão intenso, que ela decidiu seguir. Aqui não parece com tanta convicção, nós estamos no começo do livro, tudo isso, mas com o passar do tempo, o texto vai deixando isso cada vez mais claro. E vamos ler também o verso de número 22 desse capítulo 1 de Ruth. Verso 22 diz assim: assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada, quer dizer, no princípio da colheita da cevada.
Então vem Ruth, junto com sua sogra Noemi, e faz companhia a ela, voltando a Belém, voltando ao povo originário dela. E órfão volta para outro povo, vai para a sua própria terra. Assim nós vemos aqui o primeiro exemplo de sogra e nora que estão juntas num momento maravilhoso. Esse exemplo nós podemos dizer que Noemi era uma sogra, era mãe, e se tivesse neto seria também uma avó maravilhosa. E aqui também temos um exemplo a ser seguido. E no texto que lemos no começo, o texto que vamos estar lendo agora no momento, de São Lucas 4, versos 38 e 39, que fala da sogra de Pedro. Esse texto conta que Jesus curou a sogra de Simão Pedro, que era uma sogra também importante para a vida dele. E Simão vai até Jesus Cristo e pede para ele que ele cure a sua sogra, que ele vá até a sua sogra, ele intercede pela sogra. E a sogra de Pedro não aparece aqui apenas como uma mulher comum, mas nos pequenos detalhes do trecho, do texto da palavra, podemos observar a batalha dela, o exemplo dela de vida e tudo o que ela faz que é agradável ao Senhor. E o texto da palavra diz: deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Nós vemos aí Simão Pedro pedindo pela sua sogra, rogando pela sua sogra, intercedendo por ela. E nesse pedido que ele faz, o que acaba acontecendo é que Jesus vai até a sogra dele, se inclina para ela, repreende a febre, e essa febre a deixa. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre e esta a deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. Esse trecho da palavra de Deus encontra-se descrito em outros locais, como também no Evangelho de São Marcos, no capítulo 1, do verso 19 até o 31, e do verso 29 até o 31, e encontra-se também no Evangelho de São Mateus, capítulo 8, os versos 14 e 15, ou 15 e 16. Enfim, de fato, nós temos que estar atentos a essa palavra, porque ela apresenta a sogra de Pedro como uma pessoa especial, uma pessoa que estava enferma, estava doente. A batalha dela naquele momento era a enfermidade. Talvez hoje a batalha de muitas pessoas seja a enfermidade, seja doença, seja dor, seja uma ferida, pode ser física ou ferida na alma, que muitas pessoas estão aí na sua casa, no seu lar, com a sua família, e aparentemente não tem problema algum, mas há uma ferida na alma, uma ferida no coração, e essa ferida as atinge, as prejudica, elas necessitam de cura. Alguns de cura na alma, outros de cura no corpo, outros de cura nas mais diversas áreas da vida, de restauração na sua própria família, nos relacionamentos. E aqui nós vemos neste caso que o relacionamento de Pedro e sua sogra, ele está bem, porque Pedro intercede por ela. No caso de Ruth e Noemi, também vemos que o relacionamento de ambas estava muito bem. Havia um respeito, um amor muito grande de Ruth para com a sua sogra. E certa feita ouvimos o reverendo Messias Anacleto Rosa, naquela oportunidade, pastor da primeira igreja de Londrina, que hoje já está jubilado, para a glória de Deus, está aposentado já. Nós ouvimos pregar um culto, na Tarde da Esperança, falando sobre a importância do avô, sogro e pai na vida dos filhos, dos genros, dos netos.
como é importante essa figura do avô, essa figura do pai, essa figura do sogro na vida das pessoas, da sogra, da avó, da mãe, e como que a família bem estruturada, de acordo com os desígnios de Deus, esta figura paterna, esta figura materna, ela ajuda a ligar as pessoas, ela funciona como um trigo, né, que une, né, toda a massa e faz com que a massa se torne uma só. E foi por volta do mês da família, do mês do Dia das Mães, que o reverendo Messias pregou diversos sermões em sequência, e esse foi um deles. Nós tivemos a oportunidade de estar ali presentes, assistindo, e em outro momento adquirimos aquela fita cassete, porque naquele tempo ela era vendida bem baratinha, a gente adquiria o sermão, e eu guardo com muito carinho, pois temos a oportunidade de estudar. Esse sermão que estamos falando hoje não é fruto daquele, mas a gente se lembra com carinho, com muita atenção, a importância do avô, da avó. E neste caso queremos falar especificamente da sogra de Pedro, que era uma mulher sofredora. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você e declarar que esta mulher sofredora, que está de cama, está com febre alta, nos remete a um pai, a um avô, a um sogro, a outra mãe, a outra avó, a outra sogra, como nós vimos, que sofrem, a pais que sofrem hoje em dia, e que nós devemos interceder por esses pais. Quantos pais será que estão sofrendo? Talvez porque estão doentes ou sofrendo por causa dos seus filhos, dos seus familiares. Quantos pais passam por dificuldades, por angústias, por lutas e necessitam que alguém interceda por eles diante de Deus? Talvez você conheça sim na tua casa, na tua família, talvez seja tua avó, teu avô, talvez seja teu sogro, tua sogra, teu pai, tua mãe, alguém na tua família que esteja doente, enfermo ou com o coração partido, triste, porque alguém o magoou, o entristeceu, está necessitando de cura. Portanto, diz a Escritura que a sogra de Pedro estava com febre alta. Talvez você conheça muitas pessoas que estão espiritualmente como se estivesse com febre alta. E a intercessão é um grande exemplo de atitude deste Pedro, servo de Deus, Simão Pedro, discípulo de Jesus, provavelmente um mais jovem, bem mais jovem que sua sogra, e ele tem uma atitude de um filho, mesmo sendo genro, ele intercede. A Bíblia não fala de quem Pedro é filho, não diz de quem ele é neto, não diz se ele se torna sogro, mas a Bíblia diz que ele intercede pela sua sogra a Jesus, como se fosse um filho, como se fosse um neto que intercede por um pai, por uma mãe, por um avô, por uma avó, pelo seu ente querido. E a ação de Pedro é uma disposição para buscar um mestre intercessor. A gente deve fixar bem que quando há alguém sofrendo na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, nós temos que ter disposição para interceder por essa pessoa. E muitas vezes nos falta essa disposição, nos falta esse desprendimento dos nossos próprios afazeres, das coisas que nós estamos agindo, dos nossos cuidados, e ficamos preocupados e muitas vezes acabamos por fazer só pro forma as coisas, de modo que me incomoda muito quando as pessoas da igreja começam a fazer as coisas apenas da forma liturgicamente correta. E não que a liturgia não seja importante, mas a gente precisa ir além da liturgia, e cada ato litúrgico deve ser feito de coração, porque simplesmente estar orando e falando palavras e balbuciando ou agindo de uma forma representativa não quer dizer que se faça de coração. Pedro aqui de coração fala com Jesus, e o que mostra a clareza tal é que Jesus dá passos nessa direção. Um outro texto que nos ajuda a entender sobre esse tema está no Evangelho de São Mateus, no capítulo de número 8. Esse trecho do Evangelho de São Mateus traz pequenas nuances, pequenos detalhes que nos ajudariam a compreender. Mateus capítulo 8, verso 14, a palavra do Senhor diz assim: tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada, ardendo em febre, mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servir. Aqui nesse trecho da palavra, Jesus Cristo toma a dianteira, sem ninguém impedir. Entretanto, nós vemos aqui Mateus, já vimos São Lucas,
há esse mesmo trecho no Evangelho de São Marcos, que seria muito importante que nós estivéssemos lendo. São Marcos, capítulo 1, verso de número 29. São Marcos, capítulo 1, verso de número 29. A palavra do Senhor diz assim: e saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. E a sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Então, em dois textos da palavra, em São Lucas e em São Marcos, nos dois evangelhos, nós vemos que eles falam com Jesus. Apenas em São Lucas declara que Pedro pede a Jesus, intercede pela sua sogra. E em São Marcos diz que ele simplesmente toma a dianteira. Aqui nós precisamos compreender que a atitude de Pedro foi muito importante ao ter disposição para buscar o Mestre. Então você, meu querido irmão, minha querida irmã, precisa compreender que provavelmente Pedro seguiu o exemplo de sua sogra aqui neste momento. Isso nós vemos ao final do texto, que ela é uma pessoa de disposição, ela sem estar doente, ela se dispôs a servir. Aqui, meus amados irmãos, mostra que nós, quando estamos olhando e vendo que alguém está doente, devemos nos dispor a servir ao Senhor, a servir aquela pessoa e ir em busca da cura por aquela pessoa, buscar a Jesus Cristo, buscar o Senhor Jesus, não somente buscar os médicos, que muitas pessoas hoje em dia buscam os médicos e esquecem-se de buscar a Jesus Cristo, né? A ciência está aí falando o tempo todo, né? As pessoas estão falando tanto em ciência, que há tanta gente que não acredita na ciência, mas é necessário sim buscar a ciência, porém também é necessário buscar o Senhor. Não devemos agir, deixar um em detrimento do outro, devemos fazer ambos, conforme a Escritura nos ensina, que devemos dar glória a Deus, mas também respeitar aos homens. E aqui, de acordo com as leis da nossa nação, do nosso país, devemos buscar a autoridade médica sob pena de responsabilização pela morte de alguém e deixarmos de ter cuidado da pessoa. Isso é algo absurdo. Um irmão em Cristo, de que alguém que é crente e servo do Senhor, descuide do seu ente querido, porque já buscou a Deus, que ele não busque também a ciência, como se buscar a ciência fosse falta de fé. Ora, tem que se ter responsabilidade com Deus e também responsabilidade diante dos homens, ser uma pessoa de exemplo. E nós vemos aqui que Pedro trata com um bom exemplo da sua sogra e toma uma atitude de chamar a Jesus Cristo. Então você, meu querido irmão, minha querida irmã, busque ao Senhor, ore, interceda, mas também procure o médico, procure o hospital, busque os recursos. Às vezes a gente tem que ser muito insistente, buscar uma, duas, três vezes, um médico, outro médico, mais outro médico diferente, porque as circunstâncias vão mudando, os medicamentos vão mudando e há alternativas novas de cura. A gente tem que tomar alguns cuidados e ter atenção e buscar os médicos de forma adequada. Em primeiro lugar, a sogra de Pedro era sofredora, e isso demandou de Pedro uma disposição. Em segundo lugar, Jesus vem e a cura. E Jesus, ao curar a sogra de Pedro, é porque, em primeiro lugar, ele levou em conta o pedido de Pedro. Então, nos dois textos que nós vemos, Jesus curando e agindo em função daquilo que Pedro pediu, ele age em função do pedido. E ainda há muitas pessoas hoje em dia que cultuam a juventude e não compreendem a importância de uma pessoa idosa na família. Mas Pedro não era assim. Ele via a importância da sua sogra e via a necessidade dela ser salva, e ele vai em socorro, de encontro, a busca de socorro para a sua sogra, porque entendia o valor dela e a importância dela para a sua família, a sua sabedoria, o seu cuidado, o seu serviço. E Jesus Cristo considera os servos e servas idosos de forma maravilhosa,
como servos obedientes, amorosos, cuidadosos da sua família. A ação de Pedro aqui neste momento é de disponibilidade para levar o mestre à casa de sua sogra. Quando Jesus fica sabendo que a sogra de Pedro está doente, ele diz: vamos até lá. E Pedro fala: eu vou junto, vou lhe levar até a casa da minha sogra. Talvez Pedro, se não se importasse tanto com sua sogra, poderia só apontar o caminho. Jesus, ela mora mais ou menos ali, naquela rua, vira direita, vira esquerda. Mas não, Pedro toma a disposição, a disponibilidade de tempo e vai até lá. O que nos falta muitas vezes é dispormos do nosso tempo para ajudar as pessoas. Ficamos preocupados em cumprir com as nossas obrigações e falamos primeiro eu, depois o outro. E neste caso específico, Pedro deixa qualquer afazer que ele tivesse, que se julgasse mais importante, e vai atrás da sua sogra. Primeiro ela estava necessitada, e ele acompanha o mestre e vai até ela. Ele dispõe de tempo para isso, ele separa o seu tempo para isso. Ele não só tem disposição para falar com Jesus, mas ele prepara o tempo para estar ao lado de Jesus e junto com a sua sogra, e vai até ela. E Jesus chega até lá, toma a sogra de Pedro pela mão, e a febre a deixa imediatamente. Isso é maravilhoso. Nós vemos que quando uma pessoa dá os passos certos diante de Jesus Cristo, o Senhor Jesus opera maravilhas, opera a cura. Como você pode ver, meu irmão, você pode ver, minha irmã, quando Jesus opera a cura, as maravilhas que vão se seguindo na vida daquelas pessoas se seguem de tal modo que as vidas vão sendo transformadas, não somente fisicamente, mas espiritualmente. Aqui nesse trecho do sermão é a cura que Jesus opera, e ela está relacionada com a disponibilidade de tempo de Pedro. Pedro gasta um tempo com isso. Nós muitas vezes temos tempo para toda coisa, temos tempo para estudar, tempo para trabalhar, tempo para todas as pessoas, menos tempo para a nossa família, para o nosso lar. Devemos entender esse tempo com a família, com o lar, não como um tempo jogado fora, não como um tempo desperdiçado, não como um tempo à toa. Ainda que os afazeres que nós tenhamos na nossa casa, no nosso lar, muitas vezes nos coloquem ao lado da família, ainda trabalhando, fazendo alguma coisa, mas o fazer juntos também deve ser colocado. Nesse momento é que a sogra de Pedro, curada da enfermidade, toma a decisão de agir e de servir as pessoas. Então, em primeiro lugar, ela era uma mulher sofredora. Em segundo lugar, Jesus a cura. Em terceiro lugar, ela se posiciona como uma serva do Senhor. Logo após a sua cura, ela começa a servir. Verso 31. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Que maravilhoso isso que acontece com essa mulher. Ela começa a servi-los. Ela não se tem por difícil, por há pouco tempo enferma, e lança alguma desculpa, algum pretexto. Ela levanta e tem o desejo de servir ao Senhor, e serve ao Senhor com grande ousadia, com grande qualidade, serve com amor, serve ao Senhor com retidão, com gratidão. Ela não teme servir ao Senhor, mas faz isso de bom grado, né? Faz de bom grado, de bom coração. E ao tomar esta atitude de servir ao Senhor de bom coração, ela não leva em conta qualquer obstáculo, qualquer dificuldade. A obra de Deus foi feita de forma completa na vida dela, de modo que foi feita fisicamente e espiritualmente, emocionalmente também. Ela levanta-se e serve, levanta-se e tem disposição, aquela mesma disposição que Pedro teve também, que nós pensamos que é exemplo da sua sogra. E ela também se dispõe a gastar o seu tempo para servi-los. Ela tem disponibilidade de tempo.
de modo que o restante que ela teria para fazer deixou de ter tanta importância como a importância de servi-los. Nesse momento, neste item, mostra que a ação de Pedro foi uma atitude de fé para ver a sua sogra curada e servindo. Ter atitude de fé também é ter uma atitude de serviço. Quando nós cremos em Deus, cremos que o nosso Deus faz sinais e maravilhas, opera milagres, faz transformação nas vidas, transforma o impossível em possível, transforma uma pessoa doente, moribunda, numa pessoa viva, traz a vida a um morto, fortalece as mãos e os joelhos daquele que está cansado e sem nenhum vigor. Esse ato de fé é também um ato de serviço. O apóstolo Paulo diz: "Criei, por isso falei". Quem crê busca o Senhor, fala do Senhor, ministra a palavra de Deus. Por isso muitas vezes, muitos de nós têm dificuldade de falar a palavra de Deus. Falamos de tudo. Falamos de doença, falamos de enfermidade, falamos das possíveis curas das doenças e dessa doença que nos está afetando tanto, dessa pandemia. Falamos de vacina, falamos de médico, fala-se de cloroquina, fala-se de ivermectina, fala-se de tudo, menos de Jesus Cristo. As pessoas estão tendo fé na vacina, outros não. Outros estão tendo fé na cloroquina, outros estão tendo fé na ivermectina, outros estão tendo fé em alho e em outras coisas. E isso seria fé, porventura? Ou a palavra de Deus teria outra coisa para este elemento? Muitos servos de Deus do passado diriam que isso são crendices, como os herdeiros da reforma protestante. Muitos deles diriam que isso é crendice, talvez João Calvino, talvez Martinho Lutero. Não diria que isso é fé, porque fé é somente em Jesus Cristo, só na graça do Senhor, só na Escritura de Deus, só na palavra de Deus. Diz a palavra do Senhor: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo, tu e a tua casa. Salvação pela fé. Buscamos ao Senhor e tomamos os medicamentos que os médicos orientam. Nós não somos médicos, nós devemos obedecer e respeitar os médicos. Se os médicos estão falando que determinado medicamento não cura, vamos ouvir, vamos respeitar os médicos. O problema é que nós começamos a achar que estamos acima dos médicos e logo em seguida acima de Deus, acima das leis, e devemos tomar todo cuidado com isso. Não foi assim que Pedro agiu. Ele buscou Jesus Cristo. Talvez ele tivesse já buscado os médicos, talvez ela tivesse sido já medicada. O texto da palavra não entra em detalhes sobre isso, de modo que nós devemos fazer a nossa parte, buscar os médicos, mas não deixar de buscar a Jesus, porque algum medicamento que nós tomamos vai fazer efeito ou não. Portanto, a nossa atitude de fé é fé no Senhor Jesus Cristo, não simplesmente no medicamento, numa vacina. Nós confiamos em Deus, naquilo que o Senhor Deus diz, que é para respeitarmos as autoridades, que toda autoridade foi instituída como ministro de Deus, como está lá em Romanos, capítulo de número 14. Então essa serva do Senhor, que era sogra, que era mãe, foi respeitada por Pedro, foi amada por ele, foi curada por Jesus e passou a servir. E nós em nossa vida, será que estamos seguindo um exemplo semelhante de Pedro e sua sogra? Será que estamos tendo disponibilidade de tempo, disposição de alma, de espírito para buscar o Senhor e fé tão nítidas, tão claras, tão transparentes, que refletem as mesmas qualidades de Pedro e de sua sogra? Será que nós nos dispomos a falar com Jesus e temos tempo e fé para vermos o nosso pai, a nossa mãe, o nosso avô, a nossa avó, nosso sogro, a nossa sogra curados? E você tem a mesma disposição para interceder? Interceder pelos teus parentes, pelos teus familiares, pelos teus entes queridos, para acompanhar Jesus Cristo
entrando na tua casa, como diz aquele cântico, entra na minha casa, entra na minha vida. E pela fé ver Jesus Cristo operar milagres na nossa casa, na nossa família. Você tem tido essa disposição? Eu quero orar por você, para que você venha ter a mesma disposição que provavelmente Pedro aprendeu com a sua sogra. Disponibilidade, disposição e fé. Porque muitas vezes, para servir ao Senhor, na maior parte das vezes, é necessário mais do que disponibilidade, mais do que disposição. É necessário sempre os três itens: disponibilidade, disposição e fé. Quem crê, serve ao Senhor. Quem crê, serve, obedece, respeita as autoridades. Quem crê, atende à voz de Jesus Cristo, que diz para a gente respeitar toda a autoridade e agir como as autoridades dizem. Você está disposto a obedecer às autoridades? Você está disponível para agir na vida das pessoas? Veja o que a palavra de Deus fala em Romanos, capítulo 1. Romanos capítulo 14, verso 1. Romanos 14, 1. Acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, o que não come não julga o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor aqui em letra maiúscula, o Senhor Deus, é poderoso para o suster. Amém, queridos? Então é muito importante que a gente acolha as pessoas. Não fiquemos com discussões, perdendo tempo que é para o Senhor maravilhoso, importante, precioso. Que a gente possa acolher as pessoas e orar por elas, interceder por elas. Justamente nesse momento, onde estamos distanciados socialmente, onde não podemos beijar, abraçar, como da nossa cultura de brasileiros, vamos acolher as pessoas orando por elas, não tentando impor a elas nossas ideias, nossos pensamentos, mas com carinho vamos orar e interceder pela pessoa, para que em tudo ela possa ser abençoada. Quero orar por você nesta hora, para que este mesmo Espírito que vem de Deus, que age na vida das pessoas, possa agir na tua vida e que você possa andar de acordo com o Senhor, de acordo com a vontade de Deus. Amém, queridos? Aqui há um trecho da palavra maravilhoso que diz assim: porque se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Que nós possamos ser sempre do Senhor, quer vivamos, quer morramos. Amém? Que possamos andar em tudo que nós fizermos de acordo com a vontade de Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, invocamos Tua presença já no dia de hoje e pedimos neste momento, de modo especial, que o Senhor abençoe cada vida, cada coração, cada irmão, cada irmã. Dirija os seus passos, dirija as suas vidas, para que eles possam, Senhor, em tudo, seguir o exemplo de Pedro e também de sua sogra, que se dispôs, que teve uma disponibilidade de tempo, que se separou e colocou-se à disposição do Senhor Jesus Cristo, e que também teve fé e creu no poder do Senhor que iria operar a cura, e creu de tal modo, com tal intensidade, que a sua própria sogra se levantou e começou a servir. E essa sogra que também creu no Senhor Jesus Cristo, deu os passos de fé também para o serviço.
que nós possamos também servir ao Senhor, orando pelas pessoas, orando por aqueles que nos rodeiam, que estão próximos de nós, nossos familiares, nossos queridos, parentes, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, aqueles que estão distantes socialmente, mas estão próximos, que temos acesso pelo celular, pelo WhatsApp, pela televisão, temos acesso pela internet, que possamos buscar a Deus e orar e interceder por todos. É o que nós te pedimos, ó Deus, que cada irmão e cada irmã tenha essa transformação na sua vida, que passe a se importar mais com o seu avô, com sua avó, com o seu sogro, com sua sogra, com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos, com seus familiares. É o que te pedimos em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Obrigado, Senhor Jesus, por esta noite, pela Tua palavra, e pedimos que o Senhor acompanhe a vida de cada irmão durante essa semana. Receber a bênção do Senhor nesta hora, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, o Criador dos céus e da terra, a comunhão do Espírito Santo, repouso sobre todos vós, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos os irmãos, fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo, e vamos estar orando e intercedendo sempre por cada um dos nossos queridos, em nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos nesta hora.